Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Júnior. Boa noite, Rodrigo. Pessoal do chat, muito bom estar aí com vocês. Hoje nós vamos começar uma série interessante, muito legal aqui no canal, sobre a missão Apolo. Então, para tal, chamei o nosso querido amigo professor aí, Júnior Miranda, e o Rodrigo Pontes, que vai nos ajudar. Rodrigo, gostaria de deixar um boa noite aí para a galera? Boa noite a todo mundo aí do chat, galera que chegou aí pela divulgação no Facebook, também pelo próprio YouTube. Pessoal, mande perguntas que eu estarei anotando todas as perguntas e repassando para o Júnior, tá, pessoal? É isso aí, valeu, Jaqueta. Ok, ok. Júnior Miranda, nosso professor aqui de, de foguetes e naves espaciais e tudo mais. Júnior, obrigado pela tua presença, por ter vindo aqui com a gente. E já pode iniciar também já dar tuas Beleza, considerações iniciais e já vai. beleza. Me avisem só se a minha voz está dando retorno e, como sempre, eu fico ouvindo a mim mesmo, por isso que eu fico vacilando às vezes. Vocês já estão acostumados, né? Não tem jeito, porque aqui, com o meu equipamento, é desta maneira. Galera, então boa noite a todos, boa noite a todo mundo. Pessoal que já é meu aluno, já está lá no grupo de WhatsApp, já vem da página do Homem do Espaço no Facebook. Vem também da página Verdade Limitada, os canais parceiros. Abraço a todo mundo do canal Rapina, a Jaque, também, todo mundo. Grande abraço a todo mundo e vamos, sem mais enrolação, vamos começar. Gente, a Jaquita me convidou para fazer, através de Verdade Limitada, Café com Pimenta, uma coisa interessante que eu achei muito legal, que é fazer uma série especificamente sobre o Projeto Apolo, tá? Hoje, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma introdução ao projeto Apolo, tá? Vou falar algumas coisas básicas do projeto Apolo, das missões Apolo, para que vocês, pessoal que já é meu aluno, já vai reconhecer muita coisa e verá outras. Pessoal que não é meu aluno ainda, vai ter um apanhado geral para já começar a se inteirar do assunto. Então vamos lá. Bom, gente, então nessa introdução aí, eu vou contar para vocês as coisas básicas do Projeto Apolo para que vocês possam até estudar e procurar mais referências, lembrando que, e aí eu puxo a brasa para minha sardinha, no livro do Homem do Espaço, Naves Espaciais Tripuladas, eu tenho um capítulo enorme dedicado à nave Apolo. Então, o que eu vou falar já está muito mais aprofundado lá as descrições técnicas no livro. Não é para vocês comprarem o livro, não. É que é verdade realmente, não preciso mentir, é verdade realmente. Vai estar tintim por tintim lá. Aqui eu vou fazer o apanhado geral das missões Apolo e algumas curiosidades. Hoje é a introdução. Então, gente, olha só. 1957, olha só, já vou situar vocês. 1957, já havia a corrida, o iniciozinho da corrida espacial entre os americanos e os soviéticos, entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para quem não viveu a época da Guerra Fria, não entende como é que é. Mas naquela época, e muito mais do que quando, por exemplo, eu era criança, nos anos 80, naquela época dos anos 50 para 60, era muito mais acirrada a guerra fria, digamos assim, entre os dois sistemas, capitalista democracia, democrático, e a ditadura comunista da União Soviética. Bom, naquele clima, os russos soviéticos lançaram o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial da Terra, em 4 de outubro de 1957. Já foi uma bomba em cima dos americanos na mídia. Logo depois, um mês depois, eles lançaram o segundo satélite com a cachorra dentro, com a cachorrinha Kudryavka, que na verdade chamava Kudryavka, mas o nome que ela ficou conhecida foi Laika. Depois os russos começaram a fazer missões espaciais cada vez mais ousadas, lançaram o Sputnik 3, um satélite enorme de 1.327 quilos, depois lançaram 3 naves em direção à Lua,
o primeiro foguete cósmico, Первый космический ракета, o segundo foguete cósmico, Вторая космическая ракета, a Международная Automatическая Станция, a Estação Espacial Automática, o Luna 1, 2 e 3. Então, olha só, e os americanos só chupando o dedo. Tinham seus primeiros satélites, Explorer 1, Explorer 3, Vanguard e etc. Mas eram veículos, experiências muito pequenas, de impacto pequeno em comparação com os soviéticos. E sempre correndo atrás do prejuízo. Bom, e aí o que acontece? Início de 1961, os russos lançam a nave espacial, sua primeira nave Vostok, com o primeiro cosmonauta, o primeiro astronauta da história, Yuri Gagarin. Já podem imaginar, né? Os americanos haviam perdido o primeiro satélite, a chance de lançar o primeiro satélite, a chance de lançar o segundo satélite do mundo, a chance de lançar a primeira nave que atravessasse o espaço exterior e fugisse da gravidade terrestre, perdido a chance de lançar uma primeira nave para cair na Lua, os soviéticos fizeram isso, não conseguiram lançar antes dos russos uma nave que fotografasse o lado, entre aspas, oculto da Lua, o lado, entre aspas, escuro da Lua, né, entre aspas, não conseguiram. Perda atrás de perda na corrida. E o Yuri Gagarin foi a pancada final, 1961. Notando que a situação era extremamente difícil para os americanos, a NASA, então recém-criada, 58, 59, 60, 61, já tinha nos seus projetos, independente de competição com os russos ou não, ela já tinha nos seus projetos uma espaçonave chamada Apollo, o sistema Apollo de voo lunar, tá? De voo lunar e de voo circunterrestre também. Estava já no projeto. Uma espaçonave com 3 pessoas a bordo. E por que 3 pessoas? Aí já é uma coisa para vocês já botarem na cabeça com relação ao Apollo. Por que eram 3 astronautas a bordo da Apollo? Algum requisito de missão na Lua? Não. O requisito era, no iniciozinho dos anos 60, quando os caras nem tinham voado no espaço ainda, os americanos, eles botaram na cabeça que pelo menos tinha que ter 3 pessoas dentro de uma nave. Para 2 dormirem e um ficar acordado olhando o painel. Dormiam 2, um ficava acordado. Depois aquele dormia, 2 ficavam acordados. Ou os outros, o que não tinha dormido, dorme, o outro estica um pouquinho o cochilo. Sempre, pelo menos, não importa, pelo menos um deles estar acordado, checando a instrumentação da nave. É por isso que as primeiras naves espaciais, e até hoje, por exemplo, a Soyuz, se pronuncia Soyuz, tem 3 cosmonautas, para responder aos americanos, que colocaram 3 astronautas como meta, tá? Porque não eram 4, não eram 2, não era 1, etc. Então, voltando, a NASA já tinha nos seus projetos um veículo padrão no projeto Apollo, para voos para a Lua, em torno da Lua, não para pousar na Lua, em torno da Lua e voltar à Terra, ou voos em órbita da Terra. Então, a nave Apollo, no início, digamos assim, analisando de maneira primária, não tinha a ver especificamente com a missão de pousar um cara na Lua. Era um projeto de uma nave espacial genérica. E isso, gente, antes do conceito da nave espacial Mercury e da Gemini. A Apollo era um dos primeiros projetos espaciais americanos. Estou explicando isso assim, a grosso modo, porque se a gente for entrar na historiografia, nós vamos ver que tem outros detalhes. Bom, aí eu chego ao ponto que é necessário vocês entenderem o contexto geopolítico da época. O presidente na época era John Kennedy. John Kennedy era um cara que, eleito pelo Partido Democrata, em 1960, ele causou tipo uma reviravolta na política americana. Ele era um cara que ele tinha uma assessoria de marketing muito possante,
Ele foi eleito pela primeira vez com o uso da televisão, em debate de televisão. Ele tinha uma grande captação do que faria sucesso em relação ao povo americano e o que poderia lançar a América, reafirmar o papel da América como líder do chamado mundo livre, os países democráticos, com todos os defeitos que tem, contra a ditadura comunista, representada pela União Soviética e os países escravos, os países satélites que ela tinha. Bom, Kennedy, logo que os russos lançaram o Gagarin, e essas coisas já vinha cozinhando há muito tempo, ele falou, não dá mais para a gente ficar quieto. A gente tem que fazer alguma coisa para provar que a América é superior a esses caras e renovar o nosso prestígio. Tanto o prestígio dentro de casa, como o prestígio fora de casa. Então, num discurso que ele fez ao público americano, numa solenidade, numa instituição, um discurso a céu aberto, com muita gente, ele, com base nos planos da NASA, que a NASA, percebendo que o presidente tinha que dar alguma resposta mundial, né? Os engenheiros da NASA, capitaneados por Wernher von Braun, entre outros, correram para o Kennedy e falaram, olha só, presidente, se você quiser, a gente pode pegar essa nave aqui que a gente está desenhando, o Apollo, e dar um jeito dela pousar na Lua. E a gente garante que a gente pousa essa nave na Lua. Eles nem sabiam o que eles iam fazer, né? Mas a gente garante que a gente pousa essa nave na Lua antes de 1970, ou em 1970. E ele falou, vocês conseguem fazer isso? Eu falei, dá o dinheiro que a gente consegue. O Kennedy confiou nisso. O Kennedy nem era tão ligado em assuntos do espaço. Na verdade, ele não estava nem aí para a exploração espacial. O que ele queria era utilizar a exploração espacial. Ele viu o potencial de marketing da exploração espacial, da conquista da Lua, para a recuperação daquele orgulho americano e a reafirmação do papel da América. Vocês estão entendendo? O Kennedy, ele não tinha a menor vontade em gastar dinheiro com o espaço. As prioridades dele eram outras. Mas ele era um cara esperto, ele percebeu que aquilo iria ser um feito fantástico no cenário mundial. E detalhe, já se sabia naquela época, 1959, 1960, que apesar dos russos estarem mandando espaçonaves em missões cada vez mais fantásticas, já se tinha uma ideia, através de espionagem, através de deserção de pessoas da União Soviética, através de fotografias, de espionagem, enfim, que a tecnologia russa, ela não, digamos assim, ela não teria gás por tempo suficiente para acompanhar os americanos. Porque a América tinha, como tem, mas naquela época tinha até mais, uma grande vantagem, era a liberdade de as empresas privadas competirem entre elas para apresentar o melhor projeto para o governo, enquanto que na União Soviética era um tal de apadrinhado, você tinha um designer que era apadrinhado de um ministro, você tinha outro designer que era apadrinhado de um funcionário do Partido Comunista. Então, eles tinham dificuldades, e essas dificuldades técnicas, científicas, já eram sentidas, já eram percebidas pela comunidade de informação americana. Então, eles já tinham certeza, se vocês, falaram para o Kennedy, se você colocar esse projeto e dar o dinheiro para a gente, soltar as verbas, nós temos certeza que os russos não vão ter condição de acompanhar a gente e a gente vira a corrida espacial em poucos anos. E foi batata, foi dito e feito, cara, foi dito e feito. O Kennedy pegou, lançou esse desafio, começaram as verbas bilionárias para a NASA a partir de 1961, 62, e para vocês terem uma ideia, e estão aí rolando as imagens, depois eu falo das imagens. Para vocês terem uma ideia, em 1961, 1962, quando os russos tinham como seu maior foguete, o foguete chamado 8K, 72K, o Vostok, 8A, que depois virou o 8A-92, ou depois ele virou o 8A-92L, esse foguete, o Vostok, que algumas pessoas chamam de R-7, mas ele não é o R-7, ele é baseado no R-7A, que é o foguete que deu origem ao foguete do Sputnik.
Esse foguete R-7 que a gente vê hoje, semelhante a ele, derivado dele, o Soyuz, que lança a nave do mesmo nome, ele tinha aproximadamente 420 toneladas de empuxo, que era o quanto ele levantava a sua própria massa da superfície terrestre. Logo em 62, os americanos já testaram um outro foguete maior do que qualquer um que eles tinham feito, que era o Saturno 1, que tinha mais de aproximadamente 590, 600, 630 toneladas de empuxo. Então, logo no início, e os americanos já percebendo as informações que estavam vindo de dentro da União Soviética, por mais secreta que ela fosse, porque ela não revelava nada, eles já perceberam que, olha, o que a gente está fazendo, os russos não têm condição de fazer. Eles podem espernear, eles podem fazer um espetáculo ou outro, mas em poucos anos, no máximo 64, a gente já passou os russos em termos de capacidade de tonelagem em órbita e capacidade tecnológica de trabalhar no espaço. E foi dito e feito. O que aconteceu? Em 1962, como eu falei, eles testando o primeiro foguete Saturno 1, tá? Inclusive, vocês podem escrever Saturno 1 com o número 1 mesmo, que vocês vão encontrar o original. Depois Saturno 1 com o numeral romano, também passou a ser uma designação um pouco depois, e depois o Saturno 1B. 3 foguetes, entre aspas, pequenos, que foram o início da tecnologia do desenvolvimento do projeto Apollo. Em 62, então, eles colocaram esse Saturno em operação, e em 62, o primeiro astronauta americano em órbita foi lançado, numa nave Mercury, que eu também descrevo no livro. Mercury era a menor nave espacial possível de ser feita. Tinha 1 metro e pouco de espaço interno lá dentro, 1,80 m de diâmetro, mas ela já foi pensada para ensinar aos americanos como voar no espaço. Esse era o objetivo da Mercury. Os soviéticos tinham uma vantagem, eles assistiam todos os desenvolvimentos americanos pelos jornais. Então, os projetos da NASA não eram secretos. Os russos sabiam tudinho que a NASA ia fazer. E para o bom engenheiro de foguete, só de ele bater o olho no foguete, aqui é um cone, aqui é um cilindro, aqui tem tanto de diâmetro, olha o tamanho do motor, quanto cabe no tanque, que combustível usa, o cara já tem uma ideia do avanço tecnológico necessário para a construção daquele foguete. Então o russo via tudo. Só de olhar, os cientistas russos já haviam percebendo a capacidade dos astronautas, dos cientistas espaciais americanos. Os americanos é que não tinham ideia do design dos foguetes dos russos. Apesar de que fotografias de aviões, espiões, eram feitas dos centrais de lançamento russas. Fotografias tiradas por primeiros satélites eram esquadrinhadas às bases espaciais russas. Então o americano tinha uma ideia do que o russo ia fazer. Só que o russo sabia pelo jornal, era só pegar o jornal na embaixada russa e estava tudo escrito lá. Por quê? Porque os americanos já em 61 para 62, eles já perceberam que eles movimentaram uma estrutura tecnocientífica, técnico-científica enorme pela iniciativa privada, competindo entre si. Então, várias empresas americanas começaram a apresentar seus projetos, começaram a fazer propaganda de que eles estavam trabalhando, a Rockwell International, a North American Aviation, a Douglas, a Convair, etc. Foi um esforço enorme. A NASA recebeu uma enorme injeção de dinheiro e começou a projetar o projeto Apollo. Nessa introdução, segundo ponto para vocês. Júnior, como é que os americanos pensaram o projeto Apollo? Então, botem na cabeça o seguinte: 3 ideias para o projeto Apollo. A primeira ideia, a ideia mais óbvia, chamada voo direto, direct flight, voo direto. O que era o voo direto? Você lançar um foguetão enorme, com a nave inteira, a nave Apollo com 3 perninhas, 4 perninhas. Eu falo perninha, mas é trem de aterrissagem, né? 4 perninhas para pousar na Lua. Pousou na Lua, o cara descia por uma escada enorme, fazia o trabalho na Lua, voltava pela escadinha e decolava na parte de cima, na pontinha da nave Apollo.
voltava para a Terra. Voo direto, a nave pousa inteira, decola e volta para a Terra. Era o mais lógico. Só que para esse voo direto, os caras iam precisar de um foguete gigante, bem maior do que aquele Saturno que eles estavam planejando. Eles iam precisar de um foguete, tem vários projetos, mas de um foguete do nome genérico Nova. Nova, tá? O Nova seria um enorme, gigantesco foguete de mais de 5.000 toneladas de empuxo, mais do que isso, versões com 7.000 toneladas de empuxo. Algumas só poderiam ser lançadas de uma plataforma marinha para evitar os danos de vibração sônica, etc. Uma longa história também falar do Nova. Então eles já viram isso, que para fazer um foguete desse não tinha condição. A missão para construir uma nave que aguentasse as cargas dinâmicas de pousar na Lua, decolar de novo, ia complicar a situação. Então, primeira opção, voo direto, direct flight. Era muito discutida e não chegava a uma conclusão. Chegaram com a segunda opção, a EOR, Earth Orbit Rendezvous, encontro em órbita terrestre. Rendezvous, gente, rendes, tracinho, voos, rendes, com Z no final, tracinho, hífen, voos, V-O-U-S. Rendezvous é encontro em francês, uma palavra que foi adotada pela língua inglesa. Encontro em órbita terrestre. Seria lançar 2 foguetes, um com a nave de pouso e um com a cabine tripulada. Chegando lá, aí várias variações, chegando na órbita terrestre, ia se encontrar a nave com a outra, uma ia abastecer a outra, ia seguir a nave lunar e poderia pousar inteira e voltar inteira para a Terra. 2 foguetes Saturno seriam usados. Complexidade de encontrar a nave com a outra no espaço. Um dia, chegou um engenheiro, John C. Humboldt. Ele chegou, ele pensando para lá e para cá com os botões dele lá na NASA. Ele olhou assim e falou assim: caramba, a gente está projetando o foguete Saturno V para o encontro em órbita terrestre, e eu fazendo as contas aqui, eu vi que se a gente usasse um Saturno V só, e a gente usasse uma navezinha espacial, ao invés de colocar uma nave inteira para pousar na Lua, a gente usasse uma navezinha escoteira para descer na Lua, eu acho que a gente poderia usar um foguete só. Teria que soltar essa navezinha para ela pousar na Lua e depois voltar para encontrar com a nave-mãe na órbita lunar. Ia ser arriscado, mas a gente ia gastar muito menos e poderia se concentrar, ao invés de um enorme dinheiro para lançar 2 foguetes ou um Nova gigante, a gente investia na confiabilidade da navezinha escoteira e da nave-mãe. Vocês estão entendendo como é que é? Ele foi esperto. Sou como engenheiro, a maneira mais rápida, mais simples, mais fácil de atingir o objetivo. Obviamente que sem comprometer a segurança. Ele chegou, o Humboldt, junto com a sua equipe, ofereceu a ideia para a direção da NASA e, após alguns cálculos, foi adotada. O LOR, Lunar Orbit Rendezvous, LOR. Então, gente, não esqueçam, no início do projeto Apollo, haviam 3 opções: voo direto, o encontro em órbita terrestre e o encontro em órbita lunar, que foi o escolhido no final e deu origem ao módulo lunar, a nave Apollo como a gente conhece. Foi por causa desse cara que botou a mão na cabeça e, quando ninguém estava pensando, ele chegou lá, fez as contas e mostrou no lápis. Perfeito? Então, segunda coisa que eu quero que vocês então entendam. Primeira foi o contexto, por que o projeto Apollo. Segundo, o porquê de existir módulo lunar e nave Apollo. Deixa eu falar para vocês agora outra coisa nessa introdução que vocês devem anotar aí. Terceira coisa importantíssima. O foguete escolhido para lançar a nave Apollo com módulo lunar para essa missão era o Saturno V. Ele seria um foguete de 110 metros e 63 centímetros, não me falha a memória, meus alunos vão lembrar aí, de altura.
10 metros de diâmetro no seu primeiro estágio, 5 motores F1, os motores de câmara única mais possantes até hoje, 3 estágios, o primeiro estágio com os motores F1, o segundo estágio com os motores J2, J2, os primeiros grandes motores, motores movidos a hidrogênio líquido, que eu já expliquei 1000 vezes, que é um excelente combustível, e em cima do segundo estágio, o último estágio, o S4B, o segundo estágio chama S2, o último estágio lá em cima, S4B, com um motor J2, um motor J2, também de hidrogênio e oxigênio líquidos, hidrogênio e oxigênio líquidos, tá? O hidrolox, como a gente chama, hidrogênio e oxigênio líquido, alta potência, alto desempenho, excelente para desempenho de espaço profundo e etc. Bom, mas para testar os itens do Saturno V, os americanos, eles logo perceberam, poxa, nós vamos ter que construir uma série de testes, estandes de testes, vamos ter que testar os estágios desse foguete, os motores, a parte eletroeletrônica, eletromecânica, hidráulica, pneumática, etc. Como é que a gente vai economizar tempo? Da seguinte maneira, usando aquele foguete Saturno I, que é o primeiro desenvolvimento de hidrogênio líquido, nós vamos converter o Saturno I para botar em cima do Saturno I o último estágio do Saturno V, para testar tanto o último estágio como um todo, quanto o motor J2, claro. O motor J2, ele também vai estar presente, vocês vão lembrar que eu acabei de falar, no estágio S2, o segundo estágio do Saturno V. Então, com um foguete Saturno I, que vai virar Saturno B, a gente já mata 2 coelhos com uma pancada só. A gente testa a nave Apollo, a gente testa o último estágio, a gente testa o motor, a gente coloca em prática os testes do sistema de suporte vital da nave Apollo, o treinamento dos astronautas, os escafandros espaciais, o segmento de solo, aquele negócio todo. Então, eles usando um foguete menor, é menor, mas não é pequeno, ele tem 69,7 metros de altura, quase 70 metros, praticamente 580 toneladas de massa na decolagem, o Saturno 1, Saturno 1B, que era projetado para esses testes que eu acabei de falar, né? Então eles foram espertos, eles usaram um foguete menor que testava o foguete maior, testava muitos itens do foguete maior, entende? E detalhe, aí vocês podem me perguntar, o que os russos estavam fazendo nessa hora, professor? Os russos estavam comendo mosca, porque olha só, os soviéticos tinham lançado a Gagarin, lançado 5 outros cosmonautas no Vostok, e sabendo que os americanos estavam fazendo a missão à Lua, sabendo que os americanos iriam testar técnicas de encontro e acoplamento no espaço para a Apollo com outra nave, a Gemini, que eu também descrevo no livro de naves espaciais tripuladas, e estava tudo no jornal, como eu falei para vocês, os russos sabiam que os americanos iriam colocar a Gemini com 2 caras a bordo, iam acoplar a Gemini com outra nave, iam abrir a porta da Gemini para o cara pular para fora da nave e ficar trabalhando do lado de fora, na EVA, Extravehicular Activity, atividade extraveicular. Então os russos sabiam tudo isso pelo jornal. Então qual foi a ideia? Ao invés deles darem um sinal verde para que se construísse a nave soviética de pouso na Lua de uma vez, oficialmente, eles preferiram ganhar dos americanos na tarefa de botar 2 pessoas no espaço e na tarefa de fazer uma nave abrir a porta e o astronauta pular para fora para fazer atividade extraveicular. Então eles pararam de trabalhar na nave espacial Soyuz, que já estava na prancheta de desenho desde 1962, com a mesma função do Apollo, ser a nave genérica. Vocês estão percebendo o negócio? Como é que a engenharia vai
caminhos semelhantes em dois lados do oceano, porque é o caminho lógico. Então, o desenvolvimento da Soyuz parou, digamos assim, quase parou. Por quê? A equipe de designers russa teve que adaptar uma Vostok para botar 3 pessoas dentro para ganhar da Gemini e adaptar outro modelo da Vostok para botar 2 pessoas, 2 astronautas. Um deles abriria a porta e pularia para fora para fazer a EVA antes dos americanos. E foi só, e eles conseguiram, lançaram 2 naves, Voskhod 1 e Voskhod 2, que fizeram isso. Então, nos jornais, para a opinião pública, os russos estavam na frente em 64 e 65. Eles achavam que os russos iam pousar na Lua no outro dia, entende? A ideia que se tinha que os russos iam descer uma nave na Lua em ali 1 ano, 2 anos no máximo. Mas os americanos já sabiam que os soviéticos, eles já estavam no limite da capacidade deles. E eles não tinham ainda apresentado nenhum foguete grande o suficiente. Por quê? Porque o engenheiro sabe, para pousar uma nave com 3 pessoas na Lua, eu preciso de pelo menos, aí eles fizeram as contas, pelo menos que o meu foguete leve 90 toneladas em órbita terrestre. Para menos do que isso, não tem condição, vai ficar devendo. Eles sabiam disso. Os soviéticos, só em 1964, deram o aval, assinaram mesmo para soltar o dinheiro, para desenhar uma nave espacial, para colocar em prática uma nave espacial para pousar na Lua. Enquanto, vejam bem, os americanos já tinham dado sinal verde em 1961. E já vinham com o desenho mais ou menos sendo montado, né? Desde um pouquinho antes disso. E detalhe que os russos, eles não tinham só um projeto espacial competindo por dinheiro, tinham vários projetos espaciais competindo por grana. Então, para eles era tudo pulverizado. A gente pode pensar assim, uma ditadura comunista era centralizadora. Não, não é. Tinha burocracia, tinha ciúme, tinha padrinho, o sujeito era afilhado do ministro, aí ganhava uma concessão de verba. O outro tinha influência não sei aonde, ganhava concessão para fazer isso, fazer aquilo. No projeto espacial soviético, era uma enorme guerra de egos. Um não falava com o outro, um designer não falava com o outro, um puxava o tapete do outro, etc. Rivalidade que não cabe aqui eu ficar enrolando. Bom, então, segunda coisa então, que eu situo vocês, que os americanos testaram itens do Saturno V com o foguete Saturno 1B. Perfeito? Outro detalhe, os americanos montaram uma gigantesca estrutura de testes em terra. Então, quando o foguete era lançado, ele já tinha os seus motores testados, sua tancagem testada por muitas horas em banca de ensaio. E os russos, os soviéticos, eles não tinham grandes bancas de ensaio. Eles testavam voando. Acabava ficando naquele caos que era de burocracia, dava menos aborrecimento você construir o foguete, lançar e esperar que pelo menos ele não explodisse na sua cara, para que você pudesse testá-lo em voo. Se desse certo, deu. Se não desse certo, tinha telemetria para dizer aonde havia dado errado. O problema é que essa abordagem, ela consumia recursos e ela praticamente desaparecia com o seu aparelho num caso de uma mal função, uma função errada, um desastre. Você perdia o aparelho. Enquanto você podendo testar em terra, você podia ir consertando, você podia ir modificando, inclusive com antecedência. E você tinha uma grande chance de que os seus testes fossem dar certo logo de primeira. O que efetivamente, assim, podemos dizer que realmente aconteceu. Não foi mágica, foi o encadeamento de trabalho. Bom, então, gente, agora mais um ponto que eu quero fechar aqui para que vocês, nessa introdução, já tenham em mente, né? Para o desenho dos aparelhos necessários para pousar os astronautas americanos na Lua, eles contrataram várias empresas diferentes, como eu falei, que competiam entre si para apresentar o design. A empresa que ganhasse recebia o contrato
E uma empresa fazia a nave-mãe, outra empresa fazia o módulo lunar, outra empresa fazia o foguete, uma empresa fazia um estágio, etc. Outra empresa fazia a estrutura de solo. Então, era um conglomerado enorme de instituições privadas em parceria com o governo, com uma fantástica concatenação, com uma direção muito bem encaixada da NASA, na pessoa de, principalmente, mas não só ele, Wernher von Braun, que todo mundo sabe é o cientista da Alemanha nazista que fugiu para os Estados Unidos e lá, depois de trancos e barrancos, recebeu o apoio, o aporte financeiro necessário e se tornou o bambambam da NASA. É o cara que é um dos raros, é uma personalidade rara daquele bom gerenciador de pessoas. No fundo, o projeto Apollo ele deu certo, não é porque tecnologia e não sei o quê, não. É porque havia uma pessoa lá que tinha um excelente gerenciamento pessoal. Por mais que pessoalmente tivesse os seus defeitos, tinha um excelente gerenciamento pessoal. Do lado soviético, tinha também um cara assim. Vejam só como é que a situação é. Dos dois lados do oceano, havia um cara na União Soviética chamado Sergei Korolev, que ele era exatamente isso. Ele tinha os seus defeitos, tinha os seus rompantes, mas ele, além de ser um excelente engenheiro aeroespacial, ele sabia juntar pessoas, ele sabia gerenciar pessoas. Então isso motivou, deu vazão, tornou propício em ambos os lados do oceano o desenvolvimento. Só que o detalhe, o Korolev, ele morreu antes do tempo, antes de conseguir continuar. Morreu em 66. E von Braun continuou no seu trabalho. Apesar de tudo, de todo o talento dos soviéticos, eles não tinham as condições finais necessárias para fazer frente à máquina tecnológica americana. Entre outras coisas, como eu acabei de falar, o processo de teste das suas máquinas. Bom, projeto Apollo, então, para arrematar, gerenciamento de pessoas, gerenciamento de recursos, competição e depois, vencidos os contratos, dedicação dessas empresas à construção e teste. O que acontece? Os americanos, cientes de que o projeto Apollo não podia sair do nada, o que foi que eles fizeram? Desenvolveram a nave Mercury para colocar um americano no espaço. Pronto. Colocaram 6 naves Mercury no espaço. 2 em voo suborbital, 4 em voo orbital. E testaram seu equipamento e treinaram seus primeiros astronautas. Segunda parte, desenvolveram dentro das necessidades do Apollo o programa Gemini, que eu também descrevo no livro Tintim por Tintim. Naves espaciais que eram lançadas com 2 astronautas para quê? Testar, como eu já falei, o encontro com 2 naves no espaço, acoplamento e atividade extraveicular. Tudo isso que seria necessário para o projeto Apollo. O Gemini não saiu do nada, o Gemini não era um objetivo em si. Ele era, como os americanos mesmo falam, a pavimentação do caminho para o Apollo. Paveway to Apollo. A pavimentação do Apollo. Tá? Então, o Gemini não nasceu do nada. Ele nasceu por causa do Apollo. Só teve Gemini, porque tinha Apollo. Porque havia a promessa do Apollo, o projeto do Apollo. Então, com as naves Gemini, os americanos de 1965 a 1966, praticamente, digamos, 2 anos, eles lançaram 12 naves Gemini, 12. Gemini 1 e 2 não tripuladas, de teste. Gemini 3, Gemini 3 em diante, naves espaciais com 2 astronautas cada um. E os caras que treinaram na Gemini foram os caras escolhidos, obviamente, porque era assim que tinha que ser feito,
para o projeto Apollo. Então, o primeiro homem a pousar na Lua era um astronauta da Gemini. O segundo, claro, na mesma equipe, também era. O terceiro, obviamente, também era. As tripulações das naves Apollo estavam treinando, todos os astronautas do Apollo 11, todos, eles eram todos gatos criados no programa Gemini, porque foi feito assim, para os caras se capacitarem nas atividades necessárias para o Apollo. Bom, gente, para arrematar, antes da gente ver as fotos, Jaquito, tem foto aí? Pode passando foto aí, ó. A nave Apollo, na sua forma final, se compunha de módulo de comando, que era um cone, tá? Módulo de serviço, que era um cilindro engatado atrás desse cone. Então, a nave-mãe, um cone, era a cabine de 3,70 metros e poucos de altura, contando com a capa de proteção, 3,99 metros de diâmetro. É grande como digamos assim, um pequeno quarto, né? Para dar espaço para 3 astronautas. Módulo de serviço, era um compartimento cilíndrico, grande, 3,90 metros de diâmetro também, 3,99. Comprimento total, 7,60 metros, se não me falha a memória. A nave inteira, 10,30 metros, mais ou menos, de comprimento. O módulo de serviço você já pode adivinhar, os motores, baterias, o controle de temperatura, os tanques de fluidos, tanques para os astronautas do sistema de suporte vital, radiadores, tudo que não precisava ficar dentro da cabine, ficava no módulo de serviço, inclusive o seu grande motor, o motor SPS, o Service Propulsion System, que tem um rabão, um motor enorme, um sino enorme, uma tubeira enorme. Júnior, por que essa tubeira enorme? Não era necessário. Essa tubeira gigante, e eu explico isso com mais detalhes no livro, ela é herdeira do primeiro desenho da Apollo, quando eles precisavam de uma tubeira com tais características, etc. E aí, como a Apollo já vai virar isso aqui mesmo, deixa isso aí, já está desenhado desse jeito, não vai fazer diferença. Deixaram aquela tubeira enorme. E, última parte, o módulo lunar, o Lunar Excursion Module, módulo de excursão lunar. Vocês vão encontrar na internet LEM, L-E-M, porém, vão encontrar com muito mais facilidade LM, Lunar Module. Durante os primeiros anos, a palavra excursion, excursão, começou a aparecer assim meio boba para a imprensa, para as pessoas, entende? Parecia que os caras iam lá passear. É uma idiota, né? Porque excursão é simplesmente você sair de onde você está para outro lugar. Mas já ficaram a NASA já ficou com medo de como essa palavra ia soar para o público, né? Então eles foram lá e bobos tiraram o E. Então LM, Lunar Module, era a nave escoteira para pousar na Lua. O Lunar Module tinha 2 partes, o módulo de descida e o módulo de subida, o estágio de descida e o estágio de subida, Descent Stage e Ascent Stage, tá? Ascent Stage é a cabine onde estavam os 2 astronautas. Descent Stage era a mesa com as 3 perninhas, com o trem de aterrissagem, com o sistema de aterrissagem que pousava a nave na Lua. 2 astronautas iam no módulo lunar. Um ficava na nave-mãe, ali, o piloto do módulo lunar. Daí vem o nome dos cargos dos astronautas. O comandante da missão, o piloto do módulo lunar e o piloto do módulo de comando, entendeu? Então havia o comandante geral da missão, o piloto do módulo lunar e o piloto do módulo de comando. Nessa orientação de 3 pessoas. 2 pessoas para pousar na Lua, 1 pessoa para ficar em órbita. O módulo de comando, as letras iniciais, CM, Command Module, tá? Apollo CM, se digitarem na net, vão achar um monte de foto do cone, da cabine, do módulo de comando.
SM, Service Model, SM, vocês vão encontrar SM Apollo Spacecraft, vocês vão encontrar um monte de foto de um cilindro com uma tubeira atrás. O conjunto da cabine engatada no modo de serviço se chamava CSM, Command / Service Model, ou Command - Service Model, CSM. Tá? Os americanos mandaram um CSM para a Lua, então você já pensa, é a nave Apollo, o cone com o cilindro. E o módulo lunar, o LM, composto de estágio de subida e estágio de descida, Ascent Stage e Descent Stage. Por que é Ascent Stage e Descent Stage? A nave pousava inteira na Lua igual um besouro, pousava na Lua, os caras saíam, trabalhavam, voltavam para a cabine, e aí só a cabine decolava, ascendia, Ascent Stage, ficava a mesa no chão lunar, entenderam? Então por isso, Ascent Stage, Descent Stage, pousava inteira, decolava pela metade. Quando eles voltassem, o Ascent Stage acoplava com o CSM, os caras se reuniam, jogavam fora o Ascent Stage e acionavam o motor da Apollo para voltar para a Terra. Soltando a cabine, ela descia na atmosfera terrestre e ela fazia, gente, outro ponto para vocês não esquecerem nessa introdução, ela fazia uma reentrada sustentada, que vocês vão encontrar pela internet com o nome de Lifting Reentry, tá? Lifting Reentry, com Y no final, que nada mais é do que a nave ficar planando, digamos assim, aquele conezinho ficar planando na alta atmosfera, entrar e sair da atmosfera para perder velocidade, porque ela vinha muito rápido, mais de 40 mil km por hora, vindo da trajetória lunar. Então ela fazia a Lifting Reentry, ela não reentrava de uma vez, que é a reentrada balística, como tinha a Vostok e a Mercury, que é uma reentrada, digamos assim, mais bruta. Essa Lifting Reentry foi testada também na Mercury. Então vocês veem como é que uma coisa encaixava na outra? Vocês veem como é que um projeto grande como esse, ele requereu um enorme esforço, e ele foi todo pensado durante 10 anos, durante, digamos, 8 anos, passo a passo, uma coisa levando a outra. Mercury, Gemini, Apollo, desenhou foguete Saturno, Saturno 1, Saturno 1B para o Saturno 5. Então há um encadeamento. As coisas não surgiram no vai da valsa, não surgiram de um dia para o outro, foram todas sendo pensadas. E o soviético comeu mosca. Ele foi dividir os esforços, deu dinheiro para um, deu dinheiro para outro, acabou que chegou fim dos anos 60, eles não tinham condição de botar o foguete deles em funcionamento. Beleza? Então agora, Jaque, eu vou falando o que tem nas fotos, só para arrematar, e vou ouvir as perguntas, tá beleza? Então olha só, deixa eu ver aqui, mandar a pergunta, Tiago Nunes, o que tem documentado dos testes Saturno V, visto que os 3 lançamentos foram um sucesso? Houveram lançamentos com carga de teste, carga simulada, como eu falei, lembra do Saturno 1? O Saturno 1 levou vários lastros, vários ensaios LTA, que eram ensaios do módulo lunar, no Saturno 1, cargas eram levadas na Apollo 8, simulando o módulo lunar. Então, muitos testes foram feitos, todos os testes necessários foram feitos tanto em veículos não tripulados como veículos tripulados do sistema Saturno-Apollo. Então, tinha isso sim. Os primeiros foguetes Saturno 1 carregavam uma carga de lastro ou de água ou de areia no seu estágio superior, para ser colocado em órbita. E também aproveitaram para colocar satélites junto como parte da carga no Saturno 1. Eram os Pegasus também. Então, sim, houveram lançamentos de teste. E detalhe que a telemetria do Apollo era muito avançada. Inclusive, quando a gente vê essas fotos e filmes dos estágios separando, esses filmes eram feitos por câmeras que se soltavam do estágio e eram recuperadas. Né? A gente vê esses filmes, a gente não pensa, mas como é que estão filmando ali a separação do estágio?
tinham várias câmeras dentro de cápsulas que se soltavam do Saturno para pousar com o filme, e o filme era analisado exaustivamente pelos engenheiros para saber se tudo deu certo. A nave Apollo tinha opção de funcionamento automático nas manobras orbitais simples? Nas manobras simples sim, mas a tecnologia americana coloca o homem sempre em primeiro lugar. Então, o piloto preferia estar a cargo de todas as manobras. Algumas manobras podiam sim ser automáticas, tanto com o acionamento vindo por rádio, como preferencialmente o acionamento ordenado ao astronauta via rádio, e ele fazendo o acionamento da switch, do botão, da alavanca, por sua conta. Repetindo, a nave tinha capacidade automática em certa monta, mas o preferível era que o astronauta, em certas ocasiões era crucial que o astronauta tivesse o julgamento de implementar aquela ordem no momento certo, tá? Algo daquele Saturno V foi recuperado ou tudo se perdeu? Beleza, a cabine, as cápsulazinhas de retorno com a câmera, por exemplo, eram recuperadas. O que voltava mesmo para a Terra era só o módulo de comando. Bom, aí, Jaquita está colocando aí, eu estou vendo aqui agora, estágios do Saturno em exposição, tá? Nós estamos vendo aí, o que eu estou vendo aqui na minha tela, é até o estágio Saturno S2, tá? Que está aí logo em primeiro plano, lá atrás o S1C, que é o primeiro estágio, e aqui na frente dá para ver a letrinha A em vermelho do S4B, tá? Esse é o modelo que está em exposição ao ar livre. Pode passar, Jaquita. 5 motores F1, tá? Motor do primeiro estágio, pode passar. Aí, um corte do primeiro estágio, tá? Ali, estágio S1C, S1C o nome, tá? S1C, aí, com os seus itens aí, movido a querosene e oxigênio líquido. Primeiro estágio, tá? Querosene e oxigênio líquido. Vamos lá, Jaquita, próximo. Foguete Saturno dentro do VAB, Vehicle Assembly Building, um dos maiores prédios do mundo, se não o maior prédio do mundo na sua categoria, feito para o quê? Montar 2 Saturnos, os seus equipamentos todos, a nave Apollo, fazer a integração, que a gente chama. Assemblagem, integração, tá? Assembly, a integração do foguete. Vamos lá, Jaquita, próxima. Acho que eu for lembrando de memória, a baia de motores do S2, do segundo estágio do Saturno, com 5 motores J2J2, gente. Aí, tá vendo? 5 motores J2. Próxima. Lembra que eu falei o negócio das câmeras? Isso aí é o anel de junção do primeiro para o segundo estágio. Esses motores aí são 2 motores J2 do segundo estágio. A câmerazinha está no rabo do segundo estágio. Ela vai soltar e pousar de paraquedas. Esse anel, ele é o interstage, o anel interestágio, que ligava o primeiro no segundo estágio. É interessante esse negócio, porque o primeiro estágio ele soltava e deixava a coroa presa no segundo estágio. Quando o primeiro estágio já estava longe, a coroa saía e escorregava nos trilhos. Por quê? Qualquer foguete normal, ele solta inteiro o primeiro estágio e é descartado. Só que os engenheiros tinham medo que o primeiro estágio se soltando, ele batesse com a coroa presa nele, ele batesse no motor e explodisse tudo. Então soltava só o estágio, dava um tempo, soltava a coroa, por ser menor, mais fácil de você prever o comportamento, ela saía, esse fogo em torno é tanto os ejetores da coroa, quanto o início da queima de hidrogênio do J2 impingindo a pluma da coroa. Entenderam? Por isso que a coroa pegava fogo.
Próxima. Decolagem do Saturno, tá? Soltando o gelo. Motores de oxigênio e querosene. Próxima. Aí a nave Apollo, a tubeira do SPS, tá? E o cilindro, esse é o módulo de serviço, Service Module, tá? A cabine Apollo tá ali em cima, não dá para ver direito. Próxima. Parte do painel de comando da Apollo, tá? Eram feitas em seções, tá? O painel de comando, ele era, tá vendo que ele é todo dentadinho? O dente de um encaixava no outro, tá? Eram várias placas, vários plates, e eram montados, porque toda nave espacial, gente, não esqueça, é modular. Você não vai ter que desmontar a nave inteira para tirar uma válvula, nem válvula tinha, para tirar um transistor, tirar uma tubulação, tirar um cabo. Você tira só aquele pedacinho, mexe ali e põe o pedacinho de novo, tá? Aproximação modular. A nave espacial não é inteiriça, ele é toda desmontável. Obviamente que tem lugares que não pode desmontar, né? Claro. Próxima. Astronauta do Apollo. Esse eu não lembro. Walter Cunningham, eu não lembro. Eu acho que é Don Eisel esse cara aí, mas depois eu vejo. Ó, o adaptador, onde ficava o módulo lunar, tá vendo? Ó, ele dentro do pescoço do Apollo ali, ó, do pescoço do Saturno V, beleza? Próxima. Nas outras aulas eu vou explicando, coisa e tal. Corte da Apollo, isso aí o módulo lunar se aproximando da Apollo, olha a boca de acoplamento, esse círculo aí, ó, é o anel de acoplamento que fazia o engate com a nave mãe. Próxima. Isso aí é uma maquete, tá, do módulo de comando, a maquete de madeira, para os astronautas observando, os dirigentes. Esse cara aí que está olhando aí com a mão no joelho é Richard Nixon, presidente americano, que foi quem acabou ficando foi quem telefonou para os astronautas para fazer as congratulações, né? Foi quem ficou na boa aí com a fama, não sei o quê. Depois ele foi até deposto, porque ele não valia nada, não sei o quê, mas não cabe aquilo lá. Próxima. Stand de testes, o famoso stand de testes para teste do segundo estágio, tá? Com os guindastes, colocava ele em posição vertical para fazer os testes dos motores, tá? Os estágios do Saturno chegavam por barca, as suas oficinas de checagem e teste, etc., tá? Via terrestre e barca. Próxima. Comparação da nave Apollo com a Orion, com a Orion e com a Dragon da SpaceX, gente, aí, ó. Tá? Vocês podem ver que as naves Orion, por exemplo, é bem maior, né? Mas é a mesma planforma, tá? É o mesmo desenho básico. Vocês podem ver que a Orion é uma versão aumentada da Apollo. E a Dragon, ela tem de diferente o ângulo, tá? O ângulo da seção cônica, que foi desenhada para permitir, né, as funções necessárias para a nave da SpaceX, tá? Até o ângulo do cone, ele é desenhado levando em conta as necessidades da espaçonave, tá? Nada é por acaso, não é um cone aí de 70 graus por conta disso ou daquilo, ou 17 graus por conta disso, porque os caras quiseram. É porque há a exigência da aerodinâmica. Próxima. Virgil Grissom, Edward White e Roger Chaffee, que eu numa live da Verdade Limitada já expliquei da tragédia da Apollo 1, que pegou fogo. Próxima. Nave Apollo em exposição, olha a cor que ela fica, essa é a cor da resina fenólica de proteção, tá? Essa é a cor da nave espacial de verdade, tá? Depois que ela desce, ela fica assim, é desse jeito que fica a cor da espaçonave. Ela vai prateada, bonita, e volta desse jeito aí, porque é degradado o seu exterior por desenho para resistir a dissipar o calor. Próximo. Detalhe da porta. No livro eu explico a evolução da porta da Apollo, porque isso, porque aquilo, tá?
o tipo de porta utilizada e etc. Próximo. A nave Apollo tinha 2 portas, uma no nariz e uma do lado. Locais de pouso das naves Apollo, inclusive com as indicações tem aqui é o seguinte, isso aí é um pouso, tá? E no centro aí tem Challenger, que é o estágio de descida, aliás, é o que sobrou do módulo lunar chamado Challenger, tá? E tem os risquinhos aí mostrando o trajeto do Lunar Rover Vehicle, que eu já falei do Jeep lunar, e tem ALSEP do lado esquerdo, que é onde os caras deixaram instrumentos, a suíte ALSEP, no solo lunar, tá? Então aí é uma foto feita por um orbitador lunar que, creio eu, seja o L-Cross, eu não lembro, não consigo reconhecer, ou o LRO, mostrando o local de pouso de uma das missões Apollo. Próxima. O astronauta com ele pousando do lado da escada, olha só o tamanho da escada, e atrás dele a mesa do Descent Stage. E esse é um traje espacial original, A7L, original dos primeiras tripulações, Apollo 11, 12 e 13, para pouso lunar. Próximo. Neil Armstrong, próximo, primeiro pouso na Lua, primeiro homem a pousar na Lua, dá uma chegadinha, isso aí é só a carcaça externa da estrutura externa de alumínio 661 T6, entre outros, reforçado, é a carcaça externa. Tem que botar ainda aí o compartimento interno, com as suas várias camadas, o isolante térmico, tá? E a parte de baixo. Lá atrás tem o escudo de calor, feito, entre outras coisas, de fibra de vidro e resina fenólica dos mais variados tipos, e um composto, que eu já expliquei em umas lives do Homem do Espaço, procurem lá, chamado Avicoat, tá? De uma empresa que detém a tecnologia desse escudo de calor e que vai ser usado em termos semelhantes pela Orion. Próximo. Só o nariz da Apollo, tá? Dá uma chegadinha mais perto, Jaqueta. Isso aí, só o nariz da Apollo sendo, digamos assim, uma concepção, né? Dele em órbita lunar, tá? É como o cara no módulo lunar viria chegando perto dela. Próximo. Emblema da Apollo 13, em latim, da Lua Ciência, tá? Próximo. Nave Apollo, aí, ó, olha a composição dela, olha só que legal, tá vendo, ó? A porta foi removida, tá? A porta foi desparafusada e retirada para permitir melhor visualização e etc, tá? Próxima. Motor J2 do S4B, terceiro estágio do foguete Saturno. Esse motor aí com aproximadamente aí 100 toneladas de empuxo, 200 mil libras de empuxo. Próximo. Módulo lunar, esse é um módulo realmente construído para voar, tá? Só que colocado em museu com 2 manequins com roupas A7L. Próximo. Chega mais perto, isso aqui é muito legal. Olha só, gente, na hora que o primeiro estágio se soltava, vocês estão vendo que na parte de baixo está saindo um fogo, né? Esse fogo são 2 motores de combustível sólido em cada sapata, tá? Perto do motor F1. Não tinha porta aí não, tá? O motor de combustível sólido ficava escondido nesses cones aí, tá? Que a gente vê, tem até as aletas, e o motor explodia o alumínio, ele estourava o alumínio e ele detonava, esses vários motores detonavam para frear o último estágio retinho, para escorregar ele para fora da coroa. Lembra que eu falei da coroa, que pegava fogo, etc? Então isso é o módulo, o primeiro estágio, S1C, sendo desligado do resto do foguete, com a detonação dos motores de combustível sólido na parte de baixo, num ângulo, se não me engano, de 75 graus mais ou menos, que explodiu a carcaça de alumínio fina, feita para isso, da sapata ali na parte de baixo
do estágio S1C. Próxima. Mais outra nave Apollo em exposição. Vocês estão vendo na parte de cima dela. Estão vendo que na parte de cima, Jaqueline, se você puder chegar bem perto, pode estourar a imagem? Pode estourar bem a imagem, pode trazer. Isso, ó. Na parte de cima, nós estamos vendo 2 furinhos. Está vendo 2 furinhos? Né? 2 furinhos pretos. Isso, são 2 motores do nariz. Levantar e abaixar o nariz. E 2 panelas. Está vendo 2 panelas? Essas panelas são o berço do morteiro. É um morteiro que é detonado para puxar os paraquedas, beleza? E em cima, uma argola, né? uma fita, não é uma fita, né? Isso é um cordão, é uma corda, né? É o dispositivo de içamento para botar de volta, botar no navio, né? De recuperação. Próxima. Capacete com o leva que é o capacete bubble, capacete bolha, as luvas, e o leva, que é a instalação que o nego botava em cima do capacete com o visor de proteção ultravioleta e o visor dourado, e a capa por cima do skull, do crânio, né? Então, tinha o capacete bubble, o capacete de bolha, e por cima havia essa montagem para proteger na hora da atividade fora da nave. O cara dentro da nave usava só a bolha, o bubble. Quando ele ia para fora, ele botava por cima, encaixava por cima, proteção extra, tá? O Lunar Visor Assembly, como eles chamavam. Próximo. Uma roupa A7L evoluída, tá? Com um arranjo diferente das válvulas, testada a partir de Apollo 14, tá? Mas, assim, essencialmente igual à anterior, só para melhor alcance, melhor fixação dos pontos, tá? Projetos, desenho posterior das roupas do Apollo, a 14 em diante. Essa aí eu não sei se é de Edgar Mitchell, não sei, não consigo ler. Próxima. Isso aí, chega um pouquinho mais perto, obrigado. Painel de controle do módulo lunar, tá? Em desenho de linha, painel de controle do módulo lunar, tá? Lado esquerdo do comandante, lado direito do piloto do módulo lunar. Próximo. Decolagem do foguete, tá? Essa foto todo mundo já viu, todo mundo conhece, da NET. Isso aí é o cérebro do Saturno V, isso é a maquete, o cérebro do Saturno V. Embaixo do módulo lunar, no topo do S4B, ficava a unidade de instrumentos. Era aí que ficavam os compartimentos de instrumentação, de guiagem do foguete. O foguete era controlado a partir daí, tá? Essas caixas que estão aí são a instrumentação a computacional, todos os relés, etc., de controle do foguete comandado por rádio com um sistema lógico independente de controle de voo, como vocês sabem, GNC, Guidance, Navigation and Control, guiagem, navegação e controle. Próxima. Outra parte do painel de comando, do módulo de comando. Próximo. Já é outro Saturno, tá? Colocado com as suas partes desencaixadas em exposição, tá? Muito bacana isso aí. Próximo. Isso aí, um corte do nave Apollo, tá? Dá para ver. Essa foto até, esse desenho tá em boa resolução no livro. Até boto ele porque esse desenho é muito bom. Mostrando aí todas as partes, os astronautas dentro do módulo de comando, tá? Os tanques de combustível, tá? Da espaçonave, os motores de manobra e etc. Beleza? Muito bom. Próximo. Recuperação no mar pelos helicópteros da Marinha Americana, navios, e os helicópteros Sea King da Marinha Americana. Essa bola aí que está inflada é parte do sistema de upright, tá? O sistema
que a nave podia pousar, ficar de cabeça para baixo, e ela podia ficar de cabeça para baixo, estabilizada de cabeça para baixo, tá? Então, acionava esses balões, e ela virava automaticamente para cima. Se ela não virasse sozinha, ela acabava virando na força, tá? Pela inflação do balão. Próximo. Isso aí é um mancalzinho de fixação de um aparelho interno do módulo lunar. Me parece que é o mancal de fixação do telescópio óptico de alinhamento, de acoplamento, de rendezvous do módulo lunar. Ficava perto da janelinha superior do módulo lunar, uma janelinha retangular pequenininha. É o Optical Alignment Telescope. Próximo. Famílias dos 3 astronautas, Collins, Armstrong e Aldrin, num globo lunar. Foto promocional. Próxima. O aparelho de engate da nave Apollo, tá? Uma sonda de engate, esse aí a sonda de captura, ficava na ponta do nariz do módulo de comando, tá? Quando se separava definitivamente, o módulo lunar ia embora, descartado, essa ponta ficava no módulo lunar, já ia agarrada nele. Então, soltava na parte de baixo, essa ponta ficava no módulo lunar. Não ia ter por que ficar guardando ela, peso extra na hora do pouso. Próximo. Pouso com 3 paraquedas. Júnior, a nave Apollo tinha paraquedas reserva, como a gente espera em qualquer nave? Não. Era o chamado hot backup, backup quente. A nave só precisava de 2 paraquedas. Então, eles botaram 3 para um deles ser o backup sempre presente. E não tinha necessidade de paraquedas reserva. Uma nave Apollo 15, ela pousou com um dos paraquedas com defeito, tá? Não teve o menor problema. Próxima. Nave Apollo em órbita lunar, no encontro em órbita lunar. Próximo. Aí, um astronauta já preparando para sair, olha que maneiro, no módulo lunar, tá? Com a espaçonave já pousada na Lua. Ele está na portinhola do Ascent Stage. Portinhola essa que o primeiro desenho dela foi redonda. Os astronautas, nos testes em terra, reclamaram que era difícil sair, e os engenheiros converteram numa porta quadrada com cantos arredondados. Próxima. Olhando de baixo para cima do compartimento de adaptador do Saturno, tá? Do Saturno para Apolo, de baixo para cima. Próximo. Outra vestimenta lunar, tá? Faltando só o capacete. Próxima. A nave Apollo já pousada, ó, como é que ela está surrada, ó. Aí, ela pousada, já no convés do navio, né? Já recuperado, olha que legal. Beleza? Ela, na decolagem, ela era azul, tá? Na hora do pouso, como eu falei, ó, come toda a proteção térmica, ela queima, fica com essa cor aí. Se não queima mais, ela fica naquela cor castanha. Também essa proteção pode ser removida para estudos, e aí que fica castanho mesmo. Próximo. Michael Collins, próximo. Incêndio da Apollo 1 que eu falei para vocês, eu falei no Verdade Limitada, cabine aí depois do incêndio, próximo. Interior da Apollo 1 depois do incêndio, lembrando que os caras não morreram queimados, morreram sufocados, tá? O fogo aí queimou os caras depois, eles morreram sufocados por conta de não poder respirar pela fumaça. Próximo. Uma Apollo aí em exposição também, esse é o outro lado dela. Na parte de cima, vocês podem ver, tem 2 buracos circulares, que é onde ficava o sextante, o aparelho de observação óptica, tá? Aí, ó, isso aí. Lá na cabine tinha um cantinho onde o cara ficava fazendo a astronavegação. Próximo. Esse é o módulo de comando, tá? Pousado. Roupa lunar, tá? Roupa lunar, 30 e tantos quilos, essa parte aí, várias camadas,
tá? Permitindo várias atividades extraveiculares, inclusive os caras saíam, entravam, saíam de novo, entravam, tá? Várias atividades extraveiculares, com suprimento de oxigênio para os astronautas respirarem, inclusive com suprimento de emergência já embutido, prevendo uma necessidade de emergência. Próximo. O estágio superior S4B visto de cima, tá? Os caras podiam até andar aí dentro para fazer as verificações. É aí que ficava o cérebro do foguete, preto aí. Próximo. Borman, Lowell e Anders. Borman, Lowell e Hayes, Borman, Swigert e Hayes da Apollo 13. Próximo. Outra A7L evoluída, B, do projeto Apollo, tá? Já com a instalação colocada no capacete, o Visor Assembly. Próximo. Outra roupa, essa é da Apollo 15, se eu consigo ver direitinho, isso é do Apollo 15, tá? Deixa eu ver o emblema, jaqueta. Apollo 15, Scott Worden, isso aí, astronautas do Apollo 15. Próximo. Pouso da Apollo na água, beleza. Paraquedas, gente, ring sail. Outro dia eu vou explicar para vocês ring sail, como é que é feito o ring sail. Próximo. Traje espacial sem a cobertura externa de Dacron, tá? Era assim, ó, o traje por dentro era assim, cor azul, com essas juntas convolutas em forma de sanfona pretas. Próximo. O traje na Lua, né? Beleza. Muito maneiro. Próximo. O encontro no espaço, ó, tá vendo? O módulo lunar se encontrando, tá? Com a espaçonave. Muito boa essa foto também. Próximo. Outra cena de encontro, tá? No livro eu explico esse pedaço que está aberto aí, é o SIM Bay, Scientific Instrument Bay, tá? Eu dou uma ideia do que funcionava e etc. Muito legal, equipamento científico colocado na Apollo. Próximo. Teste em terra, tá? O cara na cabine, módulo de comando. Próximo. Outra roupa lunar, beleza? Próximo. Isso aí tem museu. Próximo. Painel de comando do Apollo. Se vocês lembrarem bem, uma daquelas partes cinza está desmontada daí, tá? Várias, tá vendo? Os dentinhos, né? Engrenagem, em forma de engrenagem, né? O dentinho. Próximo. A nave Apollo vista da parte de longe, né? Do módulo lunar, né? Essas cruzinhas, vocês vão ver, essas fotos da Lua com cruzinhas, são as marcas fiduciárias, tá? São marcas de referência fotográfica, que é um retículo colocado na câmera fotográfica, tá? Então, é normal essas cruzinhas aparecerem. Também é normal não aparecerem, mas para as missões Apollo, marcas fiduciárias. Próximo. Módulo lunar, né, em exposição. Beleza? O módulo lunar não tinha nada extra, não era feito para ser bonito. Era feito para ser funcional. Nave espacial não é feita para ficar bonita, era feita para funcionar e não deixar os caras morrerem no espaço. Perfeito? Ela fica bonita pelo desenho que acaba ficando bonito, porque é harmonioso. Mas ainda não estamos a ponto de usar a decoração como objetivo principal. Ele é um objetivo secundário. Próximo. Conjunto do Apollo, tá? Com o módulo lunar em par de baixo, né? A nave mãe, a torre de escape, etc. Próximo. Isso aí, gente, traz mais já que o pessoal vê. Isso aí é o seguinte, a porta de passagem do nariz da Apollo para o módulo lunar. Essa porta aí o cara desencaixava e tirava ela todinha e botava embaixo da cadeira dele. Aí ele desmontava aquela sonda de engate, lembra que eu falei? Ele desmontava a sonda e puxava para dentro também. Aí os caras entravam no módulo lunar.
Depois, na hora de ir embora, eles juntavam a sonda de novo, encaixavam no módulo lunar, na boca do módulo lunar, vinha com essa porta, essa tampa, encaixava e desacoplava a nave. Aí, a sonda de engate, como eu falei, o ferrão ficava no módulo lunar e era desengatado. Beleza? Então, isso aí é a tampa do nariz da cabine do Apollo com as suas trancas e os seus manivelas de acionamento, né? O crank, como eles chamam, né? Próxima. A Apollo sendo levantada no guindaste para ser encaixada no topo do S4B, tá? Então é a Apollo com o adaptador, o cone do adaptador com o módulo lunar dentro e sendo içado para encaixar no topo do Saturno V. Beleza? Próximo. Aí outra Apollo em terra com uma maquete linda lá atrás e a porta vista por dentro, né? A porta principal, ó. O hatch, como eles chamam. Isso eu explico tudinho direitinho no livro também, tintim por tintim. Próxima. Tá muito show essas fotos já, que você escolheu muito bem. Módulo lunar pousado, essa sujeira embaixo, essa confusão embaixo aí, são os pacotes, as proteções térmicas, que são retiradas aí da lateral do módulo lunar, que tem um monte de carga no módulo lunar, tá? Os quadrantes, como a gente fala, as gavetas, tá? Então, no módulo lunar, ele não era todo ocupado, não. Tinha alguns quadrantes que eram ocupados pelo instrumento científico. Então, os caras abriam a portinha, puxava a proteção térmica e largava tudo no chão de qualquer maneira para poder tirar a carga de dentro do estágio de descida. Beleza? Próximo. Foguete Saturno na plataforma, tá? Esse foguete aí pesando 2.750 toneladas mais ou menos, tá? Desenvolvendo 3.500, 3.600 toneladas de empuxo no lançamento. Beleza? Capaz de colocar 120 toneladas em órbita baixa, nave Apollo com, digamos assim, 32 toneladas do CSM aproximadamente, com o módulo lunar 15 toneladas, 16 toneladas, 14, 15, 16 toneladas aproximadamente. Beleza? Próximo. Módulo lunar, módulo de comando, todo bonitinho aí, só para o pessoal ver como é que é. Tá? Isso aí bem limpinho, bem bonitinho, só para o pessoal ter uma ideia. Próximo. Módulo CSM, tá? Com a torre de escape, tá? Que é a torre que puxava a cabine em caso de emergência, já falei em várias aulas, no livro também eu descrevo, e embaixo da torre está preso a Boost Protective Cover, BPC. Isso aí, ó, um conezinho aft, tá escrito aí, ó, aft Boost Protective Cover, que é um cone de fibra de vidro, de outros materiais, e cortiça, pintada de tinta acrílica seca branca, para proteger a cabine, o módulo de comando, do calor na ascensão. E também da chama do motor da torre de escape. Próximo. Deixa eu ver isso aí mais de perto. Dentro do módulo de comando, os astronautas. Perto do painel de controle. Próximo. Vista do módulo lunar, o cara saindo, ó. Na foto da direita, o cara está com o pezinho ali em cima do port, que é o pórtico, que é uma bandejinha onde o cara, primeiro ele ficava ali, se segurava para depois botar o pé na escada. Próximo. A varanda, né, a sacada, né? Aí, gente, ó, é uma visão espalhada aí das camadas de proteção, desde o titânio nu, com alumínio, até aí com as camadas de materiais isolantes térmico, acústico e mecânico, com, eu já expliquei outras vezes, a estrutura de favo de mel,
preenchida de resina fenólica com Avicoat, Norcoat, etc. E no final, camadinha de refletiva e o branquinho da pintura, o primer final. Beleza? Próximo. Isso é só um esquema, tá, gente? E serve para outras naves também. Nave Apollo, pousada, uma cópia aí, né, da situação dela pousada, os balões de cima e o flutuador que é instalado pelos mergulhadores, tá? Atrás tem um vagão, muito maneiro essa foto, porque atrás tem um vagão prateado, que é o vagão de isolamento de quarentena. Os astronautas, nas primeiras missões, ficavam em quarentena na eventualidade de pegar alguma bactéria lunar que não existiu. Beleza? Então os caras ficavam de quarentena. Mobile Quarantine Facility. Próximo. Aldrin na Lua. Próximo. Dentro do Apollo, olha que legal, né? Na porta. Visto pela porta, os assentos. No livro eu também falo desses assentos aí. Próximo. Um desenho esquemático só da roupa A7L, tá? Os caras. Próximo. O módulo de comando, né? Um cortezinho aí, ó. Command Module, tá aí, ó. Tá ele aí, ó. Beleza? Os astronautas dentro, etc. Ele pesava umas 5, 6 toneladas, tá? 5 toneladas, mais praticamente. Tá? Dá até para ver que tá em libra, acho que é 11 mil libras, não vi. Aí 11 mil libras, tá? Faz a conta vezes 4,459,53, vocês vão ver que dá 5 toneladas e pouco, mais ou menos. Faz a conta aí. Eu não sei fazer conta. Próximo. Pode trazer mais. Apolo 8, tá? Dá para ver porque é triangular o emblema. Aí é o emblema da Apolo 8. Eu acho que é de Frank Borman, deve ter F com Borman, eu não consigo ler por aí. Mas só de você olhar a logomarca, o emblema triangular é Apolo 8. Próximo. Anders. É de William Anders. Agora eu consegui discernir. Próximo. Módulo pousado, isso é um desenho. Maneirinho. Próximo. Jenny Kranz, o controlador de voo das Apolo. Próximo. Painel de comando. O Saturno S1C, primeiro estágio, é o tamanho dele, ó. Né? Barca também, né? Maneiro. Próximo. Mais outra visão da cabine, já bem surrada, né? Com removido a portinhola. Próximo. Traz mais. Isso aí, ó. Mais um pouquinho, o Jaque. Isso aí, ó. Todo módulo lunar tinha uma placa presa na perninha embaixo da escada. Isso aí é do Apollo 13, está escrito Apollo 13 Aquarius, que é o nome do módulo lunar. Tá? Cada nave, o módulo lunar tinha um nome, a nave tinha outro nome. E essa placa estava presa na perninha do módulo lunar. Apollo 11 tinha uma, etc, etc, etc. A da Apollo 11 é mais famosa. Tá? Mas as outras também, ó, tá vendo? Apollo 13 Aquarius, abril 1970. Acabou que eles não puderam pousar na Lua, né? Mas ficou lá a plaquinha na perninha do módulo lunar. Próximo. Astronauta em terra, né, nos testes aí de pressurização, tá? Muito maneiro. Isso aí só consigo ver Apolo 14. John Young, astronauta também, do Apolo. Não sei qual missão é essa aí que ele está sem o PET. Essa é foto promocional, ele está sem o emblema. Próximo. Apolo 14, tá? Alan Shepard, Rusa e Edgar Mitchell. Próximo. Outra visão do Saturno, né, em exposição ao ar livre, né, aquele que a gente já viu. Cabo Kennedy, Cabo Canaveral. Módulo lunar em teste, tá? Isso aí é Apolo 9, porque o módulo lunar está em órbita terrestre. Beleza?
E outra coisa, o módulo lunar que a gente, quando é Apolo 9, ele tem as 4 garrinhas na parte de baixo, preso nas perninhas. Eu explico no livro também por que as outras não tinham a garrinha. Não tinha a sonda de terra, a sonda de aterrissagem. Próximo. Centro de controle também. Beleza? Próximo. Outra foto do centro de controle. Beleza? Próximo. Paisagem lunar. Eu não estou vendo bem. Isso, já fotografada de longe pelo Jeep lunar, se não me engano, que eu não consigo ver direito. É isso aí. Próximo. Parte interna, astronautas na cabine. Tá? Eu não consigo ler o cartazinho, está muito longe. Mas tudo bem. São os astronautas aí brincando. Keep those cards. Tudo bem, deixa. Próximo. Também na cabine. Já é o cara na roupa antes da pressurização, já com o capacete fechado, encaixado. Próximo. Isso aí, ó. Dá um close nisso aí, Jaque. Isso aí é o vaso de pressão, é o compartimento pressurizado que fica dentro da casca, tá? Isso aí é o que é a parte vedada e o prateado dela é parte do isolamento interno, térmico e acústico, beleza? Com as aberturas das janelas e abertura da porta. Então, isso aí é que era pressurizado. Por fora vinha o cone, a parte de baixo e a parte de cima. Beleza? Próximo. Painel de comando do módulo lunar, tá? Com os instrumentos ópticos acessórios na parte de cima, com esse corrimão amarelo aí, para não deixar o cara sentar a cabeça no auxílio óptico. Beleza? Próximo. Unidade de instrumentos, que eu já falei para vocês, aquela maquete, tá? Beleza? Próximo. Parte de baixo da roupa espacial, tá? Sai da Apollo 15 também, beleza? Próximo. O estágio de ascensão, estágio de descida do módulo lunar aí, ó. Beleza? Com as duas partes. Né? Próximo. Cabine do módulo lunar vista de longe. Isso aí é uma cópia, tá? Uma cópia, mas está bem feitinho, mas é uma cópia. Próximo. Me parece que é a mesma cabine, tá? Aí está assinalado. Uma das duas manetes de comando, tá? De controle de atitude. Os outros toquinhos amarelos são para os caras só segurarem a mão, tá? Próximo. Comparação de alguns foguetes, tanto propostos quanto existentes, com o Saturno V, tá? O Space Shuttle, o Ares, tá? O Saturno V e o chamado, então, Ares 5, né? Projetado há alguns anos atrás, aí acabou que, entre aspas, virou o SLS, entre aspas. Próximo. Os motores, né? Do F1, né? Já falei, motores móveis. Próximo. Mais uma da Apollo de fora, tá? Surrado depois da reentrada. Próximo. Vamos lá. Acabou? Acabou? Não. Comparação com a Estátua da Liberdade, tá? Só para vocês terem uma ideia, ainda era maior, ó, que o pedestal e tudo, né? Foguete Saturno com mais de 110 metros de altura. Próximo. Essa a gente já viu, acho que já rodou todas as fotos de referência. Beleza? Eu acho que é isso aí, gente. Júnior, tem uma
uma perguntinha aqui no chat do Moser, 18 dos anos e 20, que pergunta se o motor principal da nave Apollo ele era superdimensionado ou tinha que ser grande mesmo. Isso. Esse aí, no meio da descrição eu falei, repito agora, no início do projeto, eles projetaram esse motor, a tubeira, não o motor, a tubeira é uma extensão do motor grande. Acabou que não viram necessidade em mudar o projeto original e mantiveram a tubeira grande. De qualquer maneira, não houve o menor problema. Então, a tubeira de titânio, aço, nióbio, etc., ligas também, tubeira essa coberta com uma fina camada de vinil só para proteger e que podia ou não ser retirado esse adesivo de vinil. Na verdade, eles largavam o adesivo e ele, na primeira queima do motor SPS, era vaporizado, tá? Então, menor problema em deixar o desenho original e deixaram e realmente funcionou, sempre teve um funcionamento muito bom o motor do SPS do módulo de serviço. Acho que é beleza, né, gente? Show de bola. Jaquita, eu não sei se, acho que ela tá com um problema no áudio. Ah, tá bom. Então vou encerrar essa transmissão por ela, já que deu um probleminha no áudio dela. Tá, Beleza. pessoal? Agradecendo aí a participação do Júnior, né, nessa série que vai ser feita aqui no canal Café com Pimenta. Também agradecer a toda a galera do chat que compareceu, foi bastante gente. Gente, muito obrigado, um abraço a todos. E Júnior, fala um pouquinho do seu livro também, cara. Beleza. Pessoal, então, como eu já falei, né, durante a aula também, quem quiser, tem o link lá no canal do Homem do Espaço, tem o link na página do Face do Homem do Espaço. Hoje já seguiu pelo correio mais um lote. Estou tendo que fazer um monte de lote, estive viajando aí, não pude, no tempo que eu passei no Sul passeando, não pude botar no correio. Então já estou botando todo o pessoal, botando a fila em dia aí para poder mandar para todo mundo. Obrigado a todo mundo que está encomendando. Hoje já seguiu 5, amanhã já vai seguir mais 5. É uma surpresa grande aí, que o pessoal está gostando muito, está comprando, recomendando. Então, gente, quem quiser, entra no site, no canal do Homem do Espaço, tem ali o link para comprar o livro, compra pelo cartão de crédito, pode mandar vir pelo PAC, SEDEX, etc., ou envio baratinho, o envio comum impresso, merreca, e em pouco tempo vai estar chegando, vocês vão adorar. Eu descrevo aí as naves espaciais, Mercury, Vostok, Gemini, Voskhod, Soyuz, Space Shuttle e a nave chinesa Tianzhu, tudo bonitinho no estilo que eu falo nas minhas aulas. Compra aí o cara que é nerd, o cara que quer ter uma ideia e mesmo não gostando muito de detalhe, texto de detalhe para lá, lê o corpo principal do texto, vai adorar também, vai gostar das fotos, desenho, 3D e tudo lá. Garanto que vai achar bem legal. É isso aí, Rodrigo. O recado aí está dado. E agradecendo a Jaque, você aí pela oportunidade aí, tamo junto aí sempre. Nós que agradecemos, Júnior. E pessoal, lembre-se, inscrevam-se no canal Homem do Espaço, inscrevam-se também aqui no Café com Pimenta, tá, pessoal? Inclusive, para vocês receberem notificações sobre os próximos episódios que irão estar tratando nessa série com o Homem do Espaço, tá, pessoal? Um forte abraço a todos, um abração da Jaquita, todo mundo do chat. Até a próxima e tchau!